né, nas pessoas e tal, mas a gente procura fazer o melhor possível e a gente faz isso pelo site do cidadão. Depois eu vou explicar esse esquema de agendamento para vocês que está mais para frente. Fazemos a emissão da carteira digital, porque agora não existe mais aquela carteira, né, de trabalho no papel. Outro problema também, né, para a gente, e a gente... Aí eu vou fazendo todo aquele esquema de baixar o aplicativo, e é o que está escrito ali, é dado o suporte para baixar o aplicativo do cidadão e preencher os dados referentes à carteira profissional. Tá? Emissão de segunda via de cartão de CPF. Ali nós temos até uma demonstração. O pessoal perde muito cartão. Existe a troca de nome de casado para solteiro, de solteiro para casado. A gente faz essa emissão. Emissão de currículos. Eu digito, imprimo. Tá? Impressão de segunda via de contas e de boletos bancários. Também a gente faz. Esse é o esquema que nós pensamos lá para poder evitar filas, porque estava havendo muita confusão e tal, então a gente fez esse esquema de, na segunda-feira, a gente só agendar para quem já tem essa conta Gov, porque quando libera no sistema, as pessoas de outras cidades estavam pegando essas vagas para bicas, que as vagas para as carteiras de identidade que são emitidas em bicas. Então, isso estava causando uma certa indignação do cidadão de lá e reclamações e tal. Então, para evitar isso, a gente fez esse esquema. E de terça a sexta-feira, a gente não realiza o agendamento para bicas, para poder fazer essa criação dessa conta Gov, recuperação de senha, porque muitas pessoas não têm essa senha, e recorrem a gente lá para poder fazer essa recuperação e essa criação e tudo mais. E pode pular. Aí agora nós começamos, né, a fazer a emissão da carteira de identidade digital. Está aí o novo modelo. Em funcionamento desde o ano de 2018, o posto de identificação 2019-2 conta com uma identificadora ADOC, né, que atende a população de Bicas e região na emissão de carteira de identidade civil e atestado de antecedentes. No final do mês de maio, nosso posto de identificação passou a expedir um novo modelo de registro geral, o qual tem a foto impressa diretamente na cédula, que não poderá ser plastificada e terá o prazo de validade, além de possuir mecanismos de segurança digitais, como a validação por QR Code. A fotografia do requerente é tirada em tempo real, no próprio posto de identificação. Está ali uma assinatura também, assim como a biometria passou a ser digital. Mais uma novidade na carteira de identidade é a possibilidade de inserção do símbolo de autismo e demais deficiências auditiva, visual, física e intelectual na carteira de identidade. Todos os serviços prestados, todos os atendimentos são anotados em um livro, tá? Só para controle nosso mesmo e para poder deixar registrado lá tudo que é feito durante o mês e uma forma de prestação mesmo de contas. Tá? Então, é isso que nós fazemos. Obrigado. Vamos agora para Leopoldina. Tem não. Chiador. Santana do Deserto. Belmiro Braga.
passando, que eu só vou... Boa... Não sei se é boa tarde, se é bom dia. Boa tarde. Boa tarde, né? Nós estamos hoje, fomos convidados, quero agradecer pelo convite. A minha presidente não pôde estar presente, a gente está com um processo licitatório e ela tinha que estar presente lá. Então, me deixou nessa incumbência de vir transmitir para vocês, passar para vocês o nosso trabalho que vem sendo feito, sabendo que o nosso município é um município muito rural, ele é extenso demais, com uma extensão territorial de distritos mais distante da sede, que dificulta muito, talvez, para as pessoas essa chegada, esse dia a dia, né? Então, a Câmara ela passa a ser um apoio fundamental a essas comunidades, porque precisa de tirar uma conta de luz, precisa de tirar uma boleta, às vezes até envia para a gente por e-mail e a gente manda o carro da escola, do transporte escolar, encaminhar, levar. E esse é o apoio que facilita a vida das pessoas, né? Então a Câmara hoje ela foi toda reformada, ela está reformada, e as ações da Câmara em prol da comunidade. A Regiane, que é a presidente, ela tem esse diálogo, essa abertura, né, de um trabalho muito democrático, e ela abre essa casa para as pessoas, para receber, para, às vezes, tomar um café, para todas as necessidades da região. Então, isso facilita demais, isso é um trabalho satisfatório, né? Eu estou há 1 ano e pouco e os trabalhos eles se tornaram muito eficazes, né? Durante esse período que a gente renovou, a Câmara foi renovada, um prédio novo, então isso vem ajudando demais a comunidade, tá? Eu me chamo Jardel, estou lá esse tempo de 1 ano e 5 meses, 6 meses, né? Lá nós temos direito à reeleição, então hoje, pelo trabalho da Regiane, eu acredito que ela torne-se reeleita, né, nos próximos 2 anos, pela essa participação popular que ela criou na Câmara Municipal. Lá nós temos o TAC, que é um atendimento ao cidadão, né? Um aplicativo hoje na Câmara na palma da mão. Esse aplicativo ele se tornou mais fácil, mais evidente, as reuniões, mais participativas, né? As pessoas vão acompanhando essa transmissão, antes isso ainda não era feito, e a gente tem sempre, no dia seguinte, vários comentários, várias indicações, que às vezes as próprias pessoas que vão assistindo às reuniões e vão transmitindo e vão pedindo aos vereadores as indicações que são encaminhadas ao prefeito, né? Achei interessantíssimo esse trabalho, foi um trabalho muito bom, muito participativo. Esse TAC ele foi criado em 2006, né? Então, foi criado como telecentro, e o atendimento ele é ainda, né, foi muito presencial, e é hoje um ponto de referência da cidade, né? Eu até acho interessante que o atendimento ele se torna tão profundo que a gente faz até encaminhamento para o CRAS, né? Então é muito importante o trabalho do atendimento, da gente acompanhar, encaminhar, levar documentação. A gente atende em média de 20 pessoas por dia, 100 pessoas por semana. Então é muito participativo, né? Muito interessante o trabalho. Eu vou deixar agora, a Regiane manda uma mensagem para você, Anselmo, aí por esse vídeo. Ontem à noite nós gravamos, tem 4 depoimentos. Vou deixar vocês assistirem os 4 depoimentos.
baixo o volume. Não tá dando play no vídeo, não. Entra nele primeiro. Rafael, olha aqui, ó. Ah, quer? Não. Esse aí já passou. Você quer direto em pendrive? Vai ser, né? Pode ler. É, vai ser. É a mesma mídia. Travado. Fala que a mídia não está disponível. Eu não sei o que pode ter acontecido, parece que ele não está respondendo, né? Então, mas a Regiane manda essa mensagem para você aí, te agradecendo pelo convite, tá? E ela comenta que não teve condições de estar aqui, mas tem um prazer imenso pelo seu convite. Então tá bem, gente. Muito obrigado. Eu agradeço. De Simão Pereira, tem alguém? Vamos então para a Câmara de Juiz de Fora, por favor. Rapidinho, vou abrir aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Flávia, eu sou assistente social do Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Acredito que nós somos os pioneiros nessa batalha aí de CACs e NACs, né? E núcleos de atendimento nas casas legislativas. Então, eu vou apresentar um pouquinho aqui sobre o nosso funcionamento lá hoje. Nós temos diversos projetos de educação para a cidadania, de atendimento ao cidadão que procura a Câmara no dia a dia. E aí eu vou apresentar resumidamente aqui. Nós temos alguns projetos, inclusive, que já foram extintos, vários outros que ainda estão para iniciar, mas eu fiz um resuminho aqui para a gente poder conseguir passar. Essa aqui já vem. Esse é o vídeo. Né? Então, o CAC é um órgão da Câmara Municipal de Juiz de Fora destinado ao atendimento aos cidadãos. Ele foi criado em 2000, eu e Sérgio Dutra, que é o sociólogo que trabalha com a gente lá e que vai poder falar para vocês um pouquinho aqui daqui a pouco, nós participamos dessa constituição, escrevemos o projeto e construímos todo o CAC. Então, é importante, a gente fez questão de garantir isso através de lei, para que ele não fosse extinto a qualquer mudança de mesa diretora, né? Então, a gente fez questão de fazer um projeto de lei que garantisse a continuidade dele e também essa importância de ter servidores concursados na sua composição para que também garantisse a continuidade dos serviços, né? Então, nós temos também uma equipe lá de concursados, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso. E nós temos diversas frentes de trabalho. Pode passar.
O maior serviço que nós prestamos lá é o posto de atendimento. O posto de atendimento a gente trabalha basicamente com orientação e encaminhamento. Por ser uma casa legislativa, nós não podemos executar serviços, que são serviços da prefeitura, mas nós trabalhamos com orientação e encaminhamento aos órgãos públicos e privados que prestam os serviços solicitados pela população. Então, lá nós contamos com uma equipe bem extensa, nós temos uma coordenadora do CAC, 2 advogados, um assistente social, um sociólogo, que é o Sérgio, são servidores administrativos, concursados e comissionados, sendo a maioria comissionados, mas são 40, em torno de 40 servidores atuam no CAC. E estagiários. Nós temos em torno de 15 estagiários de jurídico, do direito, assistente social e sociólogos. A maior demanda que nós temos lá no posto de atendimento é para a questão de documentação. Então, a gente intermedia para pessoas carentes as solicitações de segunda via, de certidão de nascimento, casamento e óbito para todos os cartórios do Brasil. A gente faz essa intermediação. Quando é de Juiz de Fora, a pessoa leva o encaminhamento direto no cartório, e quando é de fora, a gente faz todo o trâmite por carta e a certidão chega na Câmara para a pessoa pegar. Mesmo para pessoas que não são carentes, mas que às vezes são registrados em municípios distantes, de diversas partes do Brasil, e que não têm condição de buscar essa certidão, às vezes tem condição de pagar pela certidão, mas não tem condição de ir buscar, que às vezes a viagem fica cara. A gente intermedia também, a pessoa paga direto para o cartório e a certidão chega na casa da pessoa. E também nessa demanda de documentação, o CAC também faz a impressão da segunda via do CPF, o título de eleitor, impressão de certidões de órgãos públicos, como os atestados de bons antecedentes, a carteira de trabalho digital, a gente também imprime lá, caso a pessoa precise. E fazemos também para aquelas pessoas extremamente carentes, que não possuem celular ou que não têm acesso digital, a gente faz também a requisição da carteira de trabalho digital. Pode passar. O posto de atendimento, o atendimento jurídico e social, como eu já disse, é através de orientação e encaminhamento. Os cidadãos são orientados sobre seus direitos e encaminhados aos órgãos públicos, privados ou do terceiro setor, que hoje em dia também o terceiro setor, as ONGs, prestam muitos serviços à sociedade, então também a gente tem uma parceria grande com o terceiro setor, que podem resolver suas demandas. E já a área do Sérgio, ele presta assessoria técnica para as constituições de ONGs, cooperativas e associações sem fins lucrativos. Isso dentro do posto de atendimento. Nós todos, técnicos, temos outros projetos que daqui a pouquinho eu vou dizer também. É importante ressaltar que o atendimento jurídico e social, como eu disse, a gente trabalha com orientação. A gente vê se a pessoa tem realmente direito àquilo que ela está demandando. A gente, quando encaminha, já encaminha com toda a documentação pronta para a pessoa ou entrar na justiça, encaminha para um escritório escola, ou encaminha para a Defensoria Pública, já com toda a documentação. A gente faz também os encaminhamentos para assistência social, cadastro de CadÚnico, o cadastro do CRAS, o CadÚnico, requisição de benefícios do INSS, isso a gente faz lá na Câmara. Quando encaminha para um outro órgão, a gente já encaminha com toda a documentação pronta, um encaminhamento já para facilitar a vida do cidadão, que muitas das vezes não sabe nem se explicar direito, A gente percebe muito isso nos atendimentos. Então, às vezes a gente fala assim, é só orientação e encaminhamento, mas não é simples orientação e encaminhamento. A gente faz todo esse trabalho, essa demanda, apuração de denúncias de violências contra idosos, de violência contra a mulher. A gente apura tudo e depois encaminha para os órgãos que podem tomar as providências, seja uma delegacia do idoso, seja uma promotoria do idoso, uma delegacia da mulher, já depois de tudo apurado e com documentação correta. Pode passar. Aí um iniciozinho do nosso posto de atendimento, a gente trabalhava todo mundo agarradinho,
Não mudou muito não, mas pelo menos agora a gente tem salas separadas, o serviço social e o jurídico, mas ainda é bastante apertado. Até porque nossa casa, nosso prédio é um prédio histórico, né? Então ele não pode ser muito modificado. A gente tem divisões só de aquelas divisórias mesmo, porque lá não pode mexer muito, né? É um prédio histórico. Pode passar. Ainda atendendo a essa demanda por documentação, nós somos uma das primeiras câmaras também a ter a parceria com o posto de identificação civil, com a Polícia Civil. As coordenadoras são da Polícia Civil e os servidores e imobiliário, tudo da Câmara Municipal. É a nossa parceria lá também. Fazemos identidade, já estamos também com esse modelo novo, onde é tudo digitalizado, né? A foto é feita direto lá e tal. Também a coleta direto, igual a carteira de trabalho, né? Coleta digitais direto agora no sistema também. Pode passar. Aí começam os projetos externos à Câmara, né? Câmara Móvel. A gente leva esses serviços de atendimento que eu citei aqui do posto de atendimento, a gente leva para as comunidades. Então, a gente escolhe uma região, escolhe um bairro, vai com a nossa van do Câmara Móvel e a nossa equipe técnica e equipe de servidores para atender essa demanda que eu falei, de certidões, de atendimento jurídico, atendimento com assistente social e tudo, a gente faz lá no bairro. Pode passar. Aí uma fotinha da gente trabalhando lá debaixo do sol. Próxima. O Serviço de Defesa do Consumidor é outro que também faz parte do nosso posto de atendimento. Ele trabalha também com as reclamações em defesa do consumidor, né? As pessoas que se sentem lesadas na aquisição de produtos, plano de saúde, habitação, assuntos financeiros e serviços públicos, inclusive serviços públicos, né? Fornecimento de água, de luz e tudo mais, que é uma grande demanda de atendimentos lá do CDCOM. Pode passar. Aí a fotinha do CDCOM. O CDCOM foi todo revitalizado agora, está num prédio novo. Como a Câmara está ficando pequena, né? Foi conseguido um espaço do outro lado do Parque Alfred, não sei se vocês conhecem lá, num outro prédio, e a parte de baixo era o antigo prédio do INSS. A parte de baixo agora virou o CDCOM. Pode passar. Aí nós temos os projetos de educação para a cidadania, né, que a gente fala, e assim, começando da juventude, nós temos aí a Câmara Mirim, é um projeto que o Sérgio desenvolve, com estudantes do ensino fundamental de escolas das redes públicas e privadas, na faixa etária de 13 a 15 anos, a fim de estimular a participação política a partir do debate de questões relevantes para a sociedade. Pode passar. Fotinho dos meninos aí votando nas questões que eles discutem lá. Pode passar. Aí, subindo um pouquinho, o Parlamento Jovem, que é um projeto voltado para alunos de ensino médio, de escolas públicas e privadas também, estimula a participação política através de grupos de trabalho, e eles participam de plenárias municipais, regionais e estaduais. Vocês têm aqui também, né? O Matias tem, participa também. Pode passar. Aí a garotada também, um grupo bem legal. Pode passar. A Câmara Sênior, que é um projeto que eu acompanho lá, que é a atividade desenvolvida com grupos de idosos e instituições que lidam com idosos, representantes dessas instituições, a fim de debaterem problemas vivenciados pelos idosos no município e sugerirem propostas de solução. Eles apresentam, todo o final de cada tema, eles apresentam propostas. Eles escolheram trabalhar temas e foi fundado em 2018. E aí eles vêm trabalhando os temas, a gente traz palestrantes para falar sobre esses temas diversos, e ao final eles apresentam propostas para os vereadores e para a prefeitura. Pode passar. Aí o promotor do idoso falando para a Câmara Sênior. Pode passar. Projeto Diversidade, que estimula o debate e a reflexão sobre a inclusão social e o respeito aos grupos socialmente excluídos. Desenvolvido com grupos através de palestras, dinâmicas e debates. A gente vai em escolas, órgãos setores de saúde, setores da prefeitura, onde somos convidados,
Nós fazemos as palestras sobre o envelhecimento, sobre a questão do negro, a questão da mulher, sobre bullying, endividamento, educação financeira e a questão do deficiente. Pode passar. Aí a palestra também do diversidade está capacitando, inclusive, os servidores do CAC, os servidores da Câmara. Pode passar. Conheça a Câmara, que são as visitas orientadas, onde os grupos têm a oportunidade de conhecer a estrutura da Câmara, a estrutura física, o prédio histórico, onde funciona a Câmara e o prédio anexo, e também o papel dos vereadores, como é que funciona a legislatura dos vereadores e assim por diante. Pode passar. Também tem... Geralmente a gente recebe muito grupos de escola, as escolas adoram esse projeto, e faculdades também. Pode passar. Aí agora nós temos o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, é bem novinho, foi lançado esse ano. É um espaço destinado a prestar o acolhimento e o atendimento humanizado às mulheres em situação de violência. Tem o atendimento jurídico e atendimento psicológico e social para dar todo o suporte que a mulher precisa para passar por esse momento aí difícil para elas, né? Pode passar. Aí a fotinha do nosso CIAM. Pode passar. Nós temos também o Polo de Mediação de Conflitos, que tem o objetivo de resolver questões, conflitos que envolvem família, vizinhos, relações empresariais, e é feita a intermediação com os próprios envolvidos, para que eles cheguem a uma solução, para que eles consigam encontrar uma solução para os seus problemas, para o conflito que atinge. Pode passar. Pode passar. Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, é um suporte para pessoas com necessidades emocionais. Esse é um projeto até nacional, não sei se vocês conhecem, no combate ao autoextermínio, no combate à depressão. E aí nós temos também um núcleo de apoio que fica de plantão lá, inclusive, para atender as pessoas que estão em momentos complicados de suas vidas. Pode passar. Aí o símbolozinho é nacional, inclusive, se quiserem procurar na internet, tem em vários lugares. Pode passar. Essa é a nossa apresentação. Agora, alguém citou aqui, eu lembrei, nós estamos lançando também o aplicativo da Câmara Municipal. Ele ainda não está totalmente em funcionamento, porque foi lançado semana passada. E aí está acabando de fazer as adequações lá. Os nossos agendamentos, inclusive, vão ser feitos para os serviços, vão ser feitos pelo aplicativo. Mas não vamos esquecer das pessoas que não têm acessibilidade, né, aos aplicativos, à internet e celulares modernos, e vamos deixar também agendamentos tanto para a identidade quanto para o atendimento do CAC, tudo também no presencial, porque não dá para a gente excluir pessoas, né? Vou passar um videozinho aqui rapidinho, só para mostrar ao vivo e a cores aí para vocês. De atenção ao cidadão da Câmara Municipal de Juiz de Fora é referência, inspira outras casas de anos de pacto. 20 anos de participação popular e serviços. O Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal de Juiz de Fora é referência, inspira outras casas legislativas de Minas Gerais. No CAC é oferecida orientação jurídica e assistência social, emissão de documentos, elaboração de currículo e encaminhamento para o casamento gratuito. O Centro Integrado de Atendimento à Mulher faz parte do CAC. Acolhe vítimas de violência com apoio psicológico e jurídico. O consumidor também recebe atendimento no CDCOM. O serviço atua para equilibrar as relações de consumo. A Câmara Mirim é o início da formação cidadã. O Centro de Atenção ao Cidadão também organiza participações do Parlamento Jovem. A política é para todo mundo e para todas as fases da vida. Outra forma de trazer a população para mais perto é com o Conheça a Câmara.
Visitas guiadas mostram a beleza do Palácio Barbosa Lima, com seus 140 anos de história e toda a efervescência que ele abriga. O Poder Legislativo vai até os bairros. Centro de Atenção ao Cidadão. É a Câmara de Juiz de Fora mais próxima da população. 20 anos de participação popular. Eu queria só agradecer e nos colocar à disposição lá também para quem, né, se eu precisarem de alguma orientação, informação, estamos à disposição lá também. Tá? Obrigada. Muito obrigado. Passamos agora para a Câmara de São João Nepomuceno. Fernando Eduardo Cícero. É aposentado. Boa tarde a todos e todas. Só agradecer por essa oportunidade. Claudinei aí pelo contato. Astrid, obrigada, bom te ver. E dizer que como é importante esse momento para a gente trocar ideias, né? A gente vê o que a gente faz, o que o outro está fazendo e a gente vai trocando essas oportunidades, trocando essas ideias e tendo novas oportunidades na nossa Câmara. Em 2009, eu tive a oportunidade de conhecer Juiz de Fora, conhecer o Centro de Atenção ao Cidadão, com o nosso amigo Sérgio Dutra, e eu me encantei com o Centro de Educação ao Cidadão. Sou apaixonada com o CAC, com os NACs, tem um outro nome aí que eu ouvi hoje, é o lá de o seu, como é que chama? Hein? Telecentro. E o que eu vejo nesse movimento, nesse espaço que nós estamos tendo hoje nas câmaras, que a gente traz o cidadão para o nosso meio, né? A gente tem a oportunidade daquela pessoa mais simples conhecer a Câmara. Quantos chegam lá na nossa Câmara e falam assim, olha, eu nunca entrei aqui, é a primeira vez que eu venho conhecer. Aí eles conhecem o plenário, olha, aqui que tem as reuniões dos vereadores. Então, esse trabalho do Centro de Atenção ao Cidadão, eu não tenho a noção, Sérgio, da criação dos CACs, mas é um trabalho excepcional e parabéns a todos nós, né, que estamos aí nessa caminhada. Então, foi realizado o Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara, através da Lei Complementar número 9, em 2009. Né? Aí o objetivo, todos vocês também têm esse conhecimento, executar programas de atendimento social, assessorar tecnicamente a mesa diretora e vereadores nesse diagnóstico, porque eu acho que dá uma visão muito grande para os vereadores do que o munícipe está precisando e qual que são as nossas deficiências, né, no nosso município. Aí nós temos os vereadores mirins, tivemos lá em 2009 também, instituímos, né, ele deu uma paradinha, depois, agora nós já estamos retornando, nós estamos aí com o nosso presidente da Câmara, o Francisco Batista, e a gente já, se Deus quiser, no segundo semestre, a gente já volta a atuar com os vereadores mirins. Internet Popular, fiquei encantada aqui com a Internet Popular de Matias. O curso de informática, eu acho que hoje faz muita falta. Estava falando com o Francisco, nosso município não tem. Tinha um telecentro para idosos, que eu acho fundamental, né? Esse trabalho com os idosos da informática, que muitos não têm conhecimento. E nós temos hoje lá 2 terminais de internet popular que fica disponível lá para a comunidade, para os estudantes, para pesquisa e tudo mais. Momento cultural, através desse momento, a Astrid esteve lá conosco, né, fazendo uma palestra lá também sobre essa presença da mulher, foi sobre violência contra a mulher, né, que nós falamos nessa época, dentro desse programa aí do Momento Cultural, que é um objetivo primordial de difundir, valorizar e incentivar as manifestações artístico-culturais dentro do município. A carteira de identidade, desde 2017, nós temos também esse convênio com a Polícia Civil, e hoje funciona muito bem, a gente fez até um anexo só para a carteira de identidade, então estamos atendendo, já estamos no modelo novo, e para o pessoal de Bicas, a gente, por enquanto, nós não estamos tendo agendamento
vocês devem estar observando lá que no agendamento online não tem vagas. É porque a gente está fazendo presencial até para iniciar com esse processo novo todo, que no início começou a dar uns probleminhas, mas agora as coisas já estão fluindo melhor. Então, por enquanto, a gente está... Quem chega está com a documentação correta, nós já estamos atendendo, tá? Que a gente atende muito Bicas, Rochedo, Descoberto, as cidades da região ali. O Parlamento Jovem, né, que iniciamos o ano passado, a gente já começou a fazer um trabalho com o Parlamento Jovem, e esse ano a gente já conseguiu 3 escolas para participar, e nós já estamos aí atuando no Parlamento Jovem, e está sendo muito bom. Gostei do Ivan, né, Ivan? Nós chegamos, a primeira coisa que nós fizemos foi tirar uma foto com os jovens, aí a gente se torna mais jovem, né, Ivan? Então, muito bom o Parlamento. E está em tramitação, até falei com a Flávia, por telefone, né, sobre a Câmara Sênior, já distribuímos já na última reunião, e deve votar na próxima para a gente também colocar isso em ação. E as demandas? As demandas, gente, é o que eu estava te falando do município, né, dos munícipes. A gente vamos atendendo aquilo que for gritante para a população. Nós tivemos um problema sério, eu acredito que todos vocês, eu não sei se tem as agências do INSS, elas fecharam e não tinha informação nenhuma para o cidadão, era tudo online, era tudo 135, então a gente começou a pegar essa demanda lá de marcação de perícia, de resultado de perícia, boletim de ocorrência virtual, né, esse é pela delegacia. Tivemos agendamento social também, que é pelo agendamento UAI, o reembolso de impostos pagos em duplicidade através da Receita Estadual, emissão de CPF de pessoas falecidas, isso aí a gente vai descobrindo também, né, com a demanda que vai aparecendo junto à Receita Federal, cancelamento de CPF em duplicidade também junto à Receita Federal. A Receita Federal ela é bem exigente, você tem que tirar selfie do cidadão, mas a gente tem tentado atender o cidadão nessas situações, porque muitos não têm esclarecimento realmente, né? Então, a gente vai desenvolvendo aí essas demandas, e aí eu falo, tem o Centro de Atenção ao Cidadão para a gente poder fazer esse trabalho. Tá? Muito obrigada pela atenção, obrigada a todos. Viu? Muito obrigado. Passamos agora para a Câmara de Guarani. Então, dando seguimento na programação, convidamos agora o sociólogo e servidor da Câmara de Juiz de Fora, Sérgio Dutra. Então, vamos lá. Câmara de Coronel Pacheco. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Claudinei pelo convite, o ancião. Nós é o mais novo CAC da região. Semana passada, na quarta-feira, a gente inaugurou, o Claudinei, o pessoal de Matiz esteve presente, então a gente não trouxe nenhum material, mas a gente está começando esse atendimento, então começamos na quarta. A gente veio aqui aprender, agradecer à Câmara de São João, Juiz de Fora, que a gente teve lá pegando uma experiência. Juiz de Fora, principalmente, a gente teve bastante, que é mais próximo da gente, de Coronel Pacheco, e a gente criou esse sistema de atendimento cidadão nessa gestão agora. Eu estou com o vereador Geraldo e o Turinho me acompanhando também aí de Coronel Pacheco. Essa dificuldade aí da demanda e da população ela é muito grande, realmente. Eu tive no mandato na gestão passada, hoje estou como presidente da Câmara, mas a gente sempre buscando fazer para o cidadão. Acompanhando todas as palestras, a gente está aqui para trabalhar para o povo, não para os políticos, como você citou. Então, aqui, esse trabalho que a gente pegou o cidadão, a gente vê a dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo essa questão da documentação. Esse encaminhamento por CRAS, essa aproximação da população junto ao serviço público, que a Prefeitura tem direito. Então, a gente é o mais novo, a gente agradece o espaço aqui. Então, a gente, se Deus quiser, vai voltar com o material, trazendo as informações da gente lá, tudo direitinho, para um próximo encontro. E Coronel Pacheco está de portas abertas aí. A gente está lá para convite das câmaras que tiver alguma experiência para passar para a gente vai estar buscando agora para estar melhorando o atendimento. É um começo, é um pontapé inicial, espero que os próximos presidentes que passar dê sequência no trabalho, dê continuidade no trabalho e melhore, aproxime a população, porque a Câmara é a casa do povo, não é a casa dos políticos. Então a gente faz isso aí para o povo. Espero que
a gente possa aqui voltar uma próxima vez. E eu vou voltar, Claudinei, com mais calma para levar mais informação e buscar mais algumas coisas para a nossa cidade, Coronel Pacheco. Muito obrigado, tá? Obrigado a todos. Muito obrigado. Vamos então com o Sérgio Dutra, sociólogo e servidor da Câmara de Juiz de Fora, trazendo mudanças institucionais e reestruturação organizacional nos legislativos municipais. Um estudo de casos da mesorregião da Zona da Mata Mineira. Boa tarde já, né? A todos e a todas. Agradecer o convite da Câmara de Matias para fazer essa fala aqui. É um prazer muito grande estar aqui, porque a gente também tem uma parte de contribuição na criação do NAC aqui em Matias, né? O NAC acabou nascendo de uma consultoria. Vou pedir licença para poder sentar, tá, gente? O NAC acabou nascendo de uma consultoria que foram prestadas por mim, Flávio, e um outro servidor da Câmara, Sérgio Loures, lá em 2005, 2006. A gente levando a experiência da Câmara de Juiz de Fora e trazendo aqui para a cidade com a criação do NAC. Bom, pensando na criação do NAC, dos CACs, eles são instrumentos que vão tentar promover a aproximação da Câmara Municipal, das câmaras municipais, do Poder Legislativo Municipal de sua população. E aí, assim, como sociólogo, como pesquisador, não poderia deixar de participar de um processo desse e não pensar com os olhos de pesquisador, né? E aí fui entender como que esse processo acontece. E dentro da visão institucionalista, né, você tem que a criação desses órgãos na Câmara, ela na verdade, ela está dentro, se insere de um contexto de mudanças institucionais que acontecem nesses legislativos e que acabam reestruturando a sua organização, né, e ampliando o seu papel. Você traz uma nova função para os legislativos, além da função de legislar e fiscalizar o executivo. Ele vai mais além, ele vai procurar uma aproximação do poder legislativo da sua população local. E aí, para conseguir sistematizar isso, nós fizemos uma pesquisa e aí nós escolhemos algumas câmaras que podiam representar essa criação desses órgãos. E os casos que nós escolhemos, eles são bem distintos, não é? Juiz de Fora é o primeiro caso, é pioneiro na criação desse instrumento. A Câmara de Juiz de Fora, lá em 2000, já começa a pensar na sua reestruturação, nessa aproximação da população, e aí muito focado naquilo que foi falado aqui anteriormente, até pelo professor Paulo e também pela minha colega de programa de pós-graduação, Astrid, não é isso? Que é a questão dos direitos do cidadão. Então, nessa necessidade, com essa preocupação, é que é criado esse instrumento. Juiz de Fora, em parte, a justificativa para poder criação foi feita pelo vereador Paulo Rogério, que reestrutura a Câmara de Juiz de Fora e dá uma nova cara para a Câmara. A preocupação dele era essa, assim, você promover os direitos de cidadania, né, numa sociedade ainda que a gente tenha cidadania inconclusa. Então, é você trazer para a população quais são os seus direitos, né, que às vezes muitos deles não têm conhecimento disso. Pode passar, por favor. Bom, então, quando a gente fala em mudança institucional, e aí seja qualquer instituição, não só os legislativos, também no executivo, né? A gente precisa, as perguntas que nos trazem, né?
por que as instituições mudam? O que leva uma instituição a mudar o seu papel, trazer uma nova função, se ela já está em funcionamento há algum tempo? É exatamente isso, assim, é você tentar qualificar um pouco mais o seu papel. Outra questão que nos traz é quais são... Pode passar, por favor. Quais os fatores que causam essa mudança? Então, essas mudanças são causadas por quê? O que leva as instituições a mudar? E uma terceira pergunta seria como ocorrem essas mudanças. Então, quando eu fui estudar, porque eu participei do processo, isso me trazia como pesquisador esse dilema, né? Entender por que a Câmara Municipal estava desenvolvendo esse trabalho. Bom, passa mais um, por favor. Não, volta lá. Tá. E como ocorrem as mudanças. Então, são essas 3 perguntas que me moveram buscar esse estudo. Pode passar, por favor. Bom, por que, então, investigar os legislativos municipais? Eu acho que a questão mais importante para mim aí é a questão do espaço, o locus de atuação de uma Câmara Municipal, né? Considerando que o município é um lugar privilegiado para o desenvolvimento da ação política e o exercício da cidadania. E aí, se a gente pensar que é no município em que as coisas acontecem, né? O cidadão procura acesso à saúde, é no município, né? O acesso à educação é no município. Então, esse espaço, ele está muito mais próximo, assim, o poder legislativo está muito mais próximo da população do que qualquer outro poder. Claro que você tem o executivo no município, mas o legislativo, e até pela sua dinâmica e natureza, né? Se a gente for pegar a origem da palavra vereador, vem de veredas. O que é veredas? São os caminhos da cidade. É quem caminha pela cidade. Então, quem tem condição de conhecer as demandas e as necessidades da população. Gente, só um pouquinho. Coloca uma água aqui que está ficando seca a garganta. Bom, além do fato de que nesse circular e nesse caminhar pela cidade, a forma como é composta uma Câmara Municipal é um poder colegiado, não é isso? E diferente do Executivo, né, que se restringe a uma pessoa só, um ente, só um indivíduo, o Legislativo ele é um poder colegiado e a Câmara Municipal, com certeza, é o poder que melhor representa a sua população, né? Porque você tem vereadores de diferentes origens, representando diferentes grupos. Então, é o poder que tem essa capacidade de aproximar mais da população local. Pode passar, por favor. O outro ponto é a circunstância do meu papel como pesquisador diante dessa arena institucional. Ao mesmo tempo, eu como pesquisador, eu preciso há uma preocupação de ter uma certa distância do objeto que eu estou estudando para que eu possa entender o seu funcionamento. Mas aí tem um antropólogo, Gilberto Velho, que ele fala o seguinte: é preciso que a gente estranhe o que nos é comum, o que nos é próximo. E esse trabalho acabou me levando a isso, né? Apesar de toda a proximidade, a forma como eu conheço e como desenvolvi esse trabalho, ao mesmo tempo, quando eu fui pesquisar e entender como ele estava funcionando em outras câmaras, ele me traz essa possibilidade. Pode passar, por favor. A pauta de investigação. O que eu procurei investigar? Então, eu procurei analisar o poder legislativo de 3 municípios da mesma região da Zona da Mata, que são Juiz de Fora, Ubá e Viçosa. Esses 3 municípios são sedes de micro-regiões da Zona da Mata, né? E aí, assim, foi um critério metodológico que eu busquei, foi exatamente esse ponto. E aí, buscando como que essas câmaras municipais desses municípios buscaram implementar essas mudanças institucionais
reestruturando a sua organização e que, ao mesmo tempo, inovavam e diversificavam as suas funções. Né? E aí, essa diversificação, esses instrumentos que trazem essa diversificação da sua função, ele busca o quê? Propiciar a criação de ações e ou instrumentos direcionados ao atendimento de direitos de cidadania demandados pela população. Né? E aí, pensando, a primeira experiência Juiz de Fora, criado lá no ano de 2000, apesar, se você pensar, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, esse intervalo temporal aí para a história é muito curto ainda. Então, a gente tinha muita influência ainda do processo de discussão da Constituição, da Constituinte, que vai constituir o Centro de Atenção ao Cidadão. E o discurso, na análise dos discursos, das atas das reuniões, de aprovação da resolução de criação do CAC, uma resolução que a Câmara tinha uma estrutura muito pequena, então ela foi feito um concurso. Para vocês terem uma ideia, o último concurso da Câmara Municipal tinha acontecido na década de 60. E aí só em 2000, de novo, é que tem um outro concurso. E aí que esses servidores é que são chamados para poder participar dessa reestruturação. E aí, muito pensando nesse atendimento, assim, essa preocupação, o discurso, a justificativa para a criação desse instrumento era exatamente isso, o atendimento dessa cidadania inconclusa que a gente ainda não tem, e até hoje, né? Ela a gente ainda precisa construir. Porque os direitos de cidadania, a gente não acha assim. Foi aprovada a Constituição com uma lista de direitos e que eles são nos apresentados. Né? A gente está vendo aí que a todo momento os direitos estão sendo, a Constituição está sendo revista, os direitos conquistados com toda aquela luta ainda podem ser ainda tirados da gente. Então é preciso a gente estar sempre atento. Ao mesmo tempo, assim, essa forma de você apresentar para a população quais são os seus direitos, o acesso aos seus direitos, ela aproxima ainda mais o legislativo da sociedade civil e pode melhorar, inclusive, o seu papel, que é de legislar. Porque a partir das demandas que batem na porta do legislativo, por meio dessa entrada, que são esses instrumentos, o Centro de Atenção ao Cidadão, os NACs, se você tiver a oportunidade de pegar essas demandas, estudá-las e esquematizá-las a tal ponto que você possa pensar na elaboração de leis que vá atender essas demandas da população. Pode passar, por favor. Então, olha só, qual que era então a grande questão que eu precisava responder? Quais são as condições necessárias para a ocorrência de mudanças institucionais e os consequentes processos de reestruturação organizacional que levam à criação desses instrumentos favoráveis ao desenvolvimento da cidadania nos municípios? Então, o que nos leva, o que levava as câmaras, quais são as condições necessárias para fazer essa mudança, essa transformação? Pode passar, por favor. O objetivo geral da minha pesquisa era compreender como foram implementadas, né, esses instrumentos em 3 câmaras municipais, aí eu já falei, da mesma região da Zona da Mata, e o consequente processo, como foram implementadas essas mudanças institucionais, esse processo de reestruturação organizacional que foi consequência desse processo de mudança e que possibilitou a implantação desses instrumentos de apoio e desenvolvimento da cidadania. Então, esse era o objetivo geral, mas para isso a gente precisava identificar alguns objetivos mais específicos. Pode passar, por favor. E aí, nenhuma ação ela é desenvolvida sem um agente. Né? Então, você pesquisar os atores, identificar quem são os atores que promovem esse processo, é muito importante. E aí você tem pelo menos 2 tipos de atores. Os vereadores, né, que são os agentes políticos, que têm um poder discricionário, têm um poder de veto, é ele que vai decidir tudo. Né, e o corpo técnico, a burocracia, aí no sentido weberiano da palavra mesmo, que vai colocar em movimento aquela ideia, aquela proposta do agente político. Então, nós temos aí o agente político e o agente estatal. Eu defino esses 2 agentes nessas duas categorias. O outro ponto é a
compreender como esse processo de reestruturação foi desenvolvido em cada uma dessas 3 câmaras. E nós vimos aqui, me anteceder aqui a fala aqui, como que é diverso esse processo. Como é diverso esse processo. E aí, quais então os fatores que levam à criação desse centro de atenção, desses instrumentos de promoção da cidadania nos legislativos? Pode passar, por favor. O terceiro ponto seria identificar o formato que essas 3 experiências assumiram, de reestruturação, e nós vimos aqui, assim, comprovando aquilo que eu estudei, encontrei na minha pesquisa, nós tivemos aqui um pouco da amostra disso com as apresentações das câmaras que me antecederam aqui. Pode passar, por favor. E um outro ponto é qual que é a possibilidade de institucionalização desses instrumentos. A Flávia chegou a tocar um ponto aqui. O que leva? Porque você pode, de repente, implementar uma mudança dessa e ela não ter continuidade. Então, qual que é a possibilidade que a gente tem para poder tentar institucionalizar e fazer isso como uma política pública? Porque, na verdade, a criação do Centro de Atenção ao Cidadão, ele é uma política pública, desenvolvida pelo Poder Legislativo. Pode passar, por favor. Bom, aí de forma bem mais específica, e já identificando, o meu objeto de estudo, então, são Centro de Atenção ao Cidadão, aqui chama Núcleo de Atenção ao Cidadão, não importa, mas assim, a perspectiva é essa, a proposta é essa, são de instrumentos de apoio e desenvolvimento da cidadania. Pode passar, por favor. E aí, esses instrumentos, eles têm pelo menos, eles podem ter até 4 frentes de trabalho. Primeiro, o posto de atendimento ao público, nós vimos aqui que a maioria das câmaras tem, que é prestação de serviço às pessoas. A Flávia falou que muito bem, a Câmara não pode prestar serviço, mas ela pode esclarecer a população como ela tem acesso a bens e direitos. Acesso aos seus direitos enquanto cidadão e aos bens e equipamentos públicos. Então, o posto de atendimento, ele busca isso, a função dele é essa. A outra frente de trabalho é o assessoramento técnico de vereadores e comissões. Quando o CAC de Juiz de Fora foi criado, ele foi criado pensando numa equipe multiprofissional. A Flávia falou aqui. Nós temos lá assistente social, advogado, sociólogo. Essa equipe, a partir desse atendimento que ela recebe, ela vai estudar quais são essas demandas que estão chegando para o Legislativo e ver o que ela pode fazer de apresentar como sugestão de projetos de lei para os vereadores. O outro ponto são as ações que a gente chama de educação para a democracia e de educação para a cidadania. E aqui todas as câmaras também apresentaram. E quais são esses passos? Conheço a Câmara, Parlamento Jovem, Câmara Mirim, alguns chamam de Câmara Sênior, outras Câmara Mais, que eu achei o nome muito legal. Eu acho que, parar da gente ficar dando esses estereótipos que a gente usa, eu acho que... É mais moderno, né? Provavelmente. E aí, assim, aproveitando a deixa, quando eu estava fazendo a minha fala, a minha apresentação aqui, eu fiz num PowerPoint, fundo branco, escrito em preto. Aí a minha filha de 13 anos falou assim: ô pai, você quer que o pessoal dorme com isso aí? Eu falei, não, deixa comigo, eu vou fazer isso para você no Canva. E aí, se vocês dormirem, então a culpa é minha, não é dela, tá? O esforço que ela fez não era... Bom, vamos voltar aqui. E, então, são todos esses instrumentos que você tem de apresentar para a população, chamar a população e participar. Parlamento Jovem, você traz os jovens para poder participar da Câmara, opinar sobre as questões de interesse da sociedade. É um projeto, Ivan está aqui representando a Assembleia, é um projeto de iniciativa da Assembleia, que foi levado para as câmaras. Não é? As câmaras têm as suas câmaras mirins também, vereador mirim, que são, na verdade, têm o mesmo objetivo. O quarto ponto, pode passar, por favor, é a capacitação do seu público interno. Não é? O CAC de Juiz de Fora, quando foi criado, na sua resolução de regulamentação, ele tinha previsão para todas essas 4 frentes de trabalho. Hoje, a gente já atua em 2. Não é? Por quê? Porque, por exemplo, essa capacitação do público interno,
e aí vai entrar depois, eu vou explicar um pouquinho depois como que é feita essas mudanças, ela vai acabar se transformando o quê? Nas escolas do Legislativo, que é uma iniciativa, uma influência, uma participação, uma provocação da Assembleia Legislativa de Minas. Então, e a Câmara, o CAC de Juiz de Fora é criado lá em 2000. Em 2000 você ainda não tem esse boom, esse crescimento de escolas do Legislativo nas câmaras municipais. Isso começa a partir de 2005 só. Né? Então, isso a gente já via essa previsão. Flávia está aí como assistente social, ela sempre tinha alguma coisa para poder apresentar, para capacitar os servidores da Câmara. Quando o CAC é criado em Juiz de Fora, nós tínhamos alguns servidores que eram estáveis por conta, num concurso lá da década de 60, um número maior que haviam sido adquirida a estabilidade por conta da Constituição de 88, que deu estabilidade para todo servidor comissionado que estava há mais de 5 anos no serviço público, e nós, servidores que acabávamos de entrar com concurso público, éramos só 25 servidores, 24 servidores. Né? Então, precisava ter uma capacitação. E havia uma rotatividade muito grande de servidor, porque o número de cargos comissionados na Câmara de Juiz de Fora é muito grande. Agora que nós estamos conseguindo aproximar um pouquinho, estamos chegando a 70 servidores efetivos num universo de mais de 200 servidores. Né? E esse assessoramento técnico, hoje também a Câmara, já numa outra reforma administrativa, acabou criando um grupo de analistas que estão tomando posse recente, foi mês passado que tomaram posse, com esse objetivo. Mas todas essas sementes foram criadas já lá para o Centro de Atenção ao Cidadão. Pode passar, por favor. Bom, aí, gente, é uma questão mais técnica da pesquisa, foi a metodologia que eu usei para fazer essa pesquisa. Primeiro, foi uma pesquisa qualitativa, né? Não vou trazer aqui dados e gráficos, igual a minha amiga Astrid trouxe. E essa pesquisa qualitativa é muito mais para tentar buscar compreender como foi o processo e não apenas o resultado do fenômeno. Né? Como dá esse processo de criação de instrumentos de participação popular, instrumentos melhor dizendo, instrumentos de promoção da cidadania. A técnica utilizada foi estudo de casos, né? De múltiplos casos, na verdade, porque eu estudei 3 câmaras municipais, Juiz de Fora, Viçosa e Ubá, e aí tem uma característica que eu não trouxe aqui, mas assim, depois, se alguém quiser, a gente pode até conversar a respeito. Viçosa, ele acabou encerrando as atividades do Centro de Atenção ao Cidadão de lá, por conta de um uso indevido do instrumento. Então, é aquilo que eu falei para você, assim, nem sempre aquilo que você garante em determinado momento está garantido para sempre. Né? Você precisa estar sempre alerta. Então, são essas 3 câmaras, né, que eu usei como referência de estudo. Pode passar, por favor. O meu referencial teórico, aí também mais uma informação bem rápida, só para saber como que eu cheguei a esse ponto. Eu usei partir da análise neo-institucionalista, né, que é um ramo dentro das ciências sociais de pesquisa, e aí usando o modelo de múltiplos fluxos, de John Kingnon, e a teoria da mudança institucional gradual de Marrone e Terry. Então, foram essas 2 bases teóricas que eu me orientei para poder fazer essa minha pesquisa. E foi uma coisa, Astrid está aí, Claudinei também, aquela coisa que você vai, faz a pesquisa e assim, e aí, como que eu oriento isso aqui, né? É quase um parto, né? Você custa para poder tentar achar uma combinação de teóricos para você fazer essa análise. Não fui eu, invenção minha, a combinação desses 2 autores, foi da professora Patrícia, da Federal do Rio, que ela já tinha um trabalho estudando políticas públicas. A minha orientadora me apresentou um texto dela e eu fui ler e falei, olha, isso aqui encaixa naquilo que eu estou, naquele material, naquela pesquisa que eu tinha em mãos. E é um processo, e aí assim, você tem... Eu não vou entrar muito em detalhe na teoria da mudança institucional gradual,
porque ali ela classifica os tipos de mudança. Eu acho que aqui não importa muito para o público que a gente está atendendo aqui. Agora, o modelo de múltiplos fluxos importa sim, porque aqui tem algumas câmaras e vai ajudar muito vocês nessa tentativa de reestruturação do centro de atenção de vocês, né? Por quê? Porque nesse modelo, o que o autor fala? Primeiro você precisa saber identificar o problema. O que você quer implementar com aquela política pública? O que você quer para criar um centro de atenção ao cidadão, né? Você identificar esse problema, você tentar buscar as soluções. O que eu posso desenvolver para poder fazer essa ideia que eu tenho, né? E aí, a partir da apresentação, da busca do conhecimento das soluções, escolher aquele que melhor atende à condição que você tem na sua Câmara, né? E implementar a proposta que é a própria política pública, né? A própria criação, no nosso caso aqui, do Centro de Atenção ao Cidadão. Pode passar, por favor. E nesse modelo, gente, dos múltiplos fluxos, o autor identifica dois tipos de autores, que são os especialistas, né? Parte da burocracia, que é quem são a burocracia, servidores públicos. Eles são os atores invisíveis, né? Por quê? Porque a eles é dado a tarefa de buscar e conhecer o problema, né? E apresentar soluções. Quem vai decidir a implantação daquela política é o agente político, no caso, os vereadores. Ele é que é o agente visível, ele é que vai dar, vai receber o nome de quem fez, né? Que é o autor da criança, mas, até pela sua própria condição, ele não tem não tem tempo, talvez não tenha a qualificação necessária para se fazer esse trabalho. Então, por isso, é importante o trabalho desses especialistas. Pode passar, por favor. Bom, no exercício da atividade política, então, esse agente político, ele precisa fazer a conexão entre os três fluxos. Que fluxos são esses? Os problemas, a identificação do que ele quer atender com a criação daquele instrumento, qual é a política pública que ele vem implementar, e a política. O que é a política? Ele saber negociar na arena política, no espaço institucional, com os outros vereadores, o trânsito que ele tem, a forma que ele consegue lidar com a política para poder tentar aprovar aquela sua ideia. Então, ele precisa fazer essa combinação dessas três fases aí, dessa implementação da política pública. Agora, quando esse agente político ele é capaz de fazer essa conexão, e aí consegue unir a solução aos problemas, né? Os problemas à força política, então, assim, qual que é a capacidade que ele tem de articulação política para poder implementar aquela política, e convencer os seus pares, né? as forças políticas, àquela proposta de solução. E aí, Kingdom chama esse agente político de empresário político quando ele consegue fazer essa combinação. Quando ele consegue articular tudo isso, ele é um empresário político. E isso, estudando a Câmara de Juiz de Fora, eu tenho um personagem certo para isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas Paulo Rogério é o político que conseguiu dar conta de fazer tudo isso, né? A análise a leitura das atas, da discussão da aprovação da resolução do Centro de Atenção em Juiz de Fora, mostra muito isso. E é uma coisa legal, né? Você ir para quem é pesquisador, você ir lá na fonte, você tentar resgatar aquelas discussões. Ainda não, naquela época ainda não tinha a gravação das reuniões, mas assim, o acesso a esses arquivos estava muito restrito. Eu acabei enfrentando uma situação também, que essa minha pesquisa ela acabou ocorrendo no meio da pandemia. Então, e no meio da pandemia era mais difícil você ter acesso, né? E também num processo eleitoral, onde os arquivos da Câmara não podem ficar, todos os arquivos podem ficar expostos no site, né, que a gente consegue. Então, muita ata de reunião eu acabei conseguindo, não de forma presencial, mas
nos próprios sites das instituições, mas nem todas as informações estavam lá. Bom, o empresário político, então, ele é bem sucedido quando ele consegue, então, aproveitar o que o autor chama de janela de oportunidade, né? Entende qual que é o momento correto da política, ele faz a leitura do ambiente político da instituição e consegue avançar na sua proposta. Pode passar, por favor. Então, quais são as variáveis e as condições que a gente acabou buscando para poder chegar ao nosso trabalho? Primeiro são os tipos de atores, né, que eu já falei aqui um pouco, são pelo menos duas categorias, os agentes políticos e os agentes estatais. Lembrando que os agentes políticos, no caso, são os vereadores, os agentes estatais são os servidores. E aí, a gente tem dentro dessas duas categorias, nós temos pelo menos mais dois tipos de servidores, por exemplo, dentro dos agentes estatais, que são os servidores públicos efetivos e os servidores públicos comissionados. Caramba! Bom, então tem os tipos de mudança, o alcance da mudança, as interações institucionais. Aí aqui é muito importante, são nas interações, as redes que as instituições participam, que você acaba criando essa oportunidade e tendo conhecimento de como você pode implementar aquela ideia na sua instituição. Então, esse espaço aqui hoje é um momento desse. Eu acho que assim, aqui a gente conheceu várias experiências, é uma troca de experiência muito grande. Não é? Os recursos utilizados, né, tanto operacional e humano, quais são os recursos que as câmaras têm, as frentes de trabalho, que eu já falei aqui, e as condições para institucionalização. Pode passar, por favor. Bom, e aí, concluindo, o que nós temos aqui? Olha só, as condições para as mudanças institucionais, então, para a criação dos CACs. Primeiro, é que os novos arranjos organizacionais, a criação dos CACs, eles derivam de engenharias institucionais muito particulares. Quais são as estruturas que cada Câmara tem para poder implementar essa política pública, a criação desse CAC? O outro ponto é que essas mudanças, elas são definidas pela ação dos atores, dos agentes políticos e dos agentes estatais. Claro que o poder de veto de decisão são dos agentes políticos. Não é? Eu, enquanto servidor, eu faço o estudo, apresento a proposta. Quem vai definir se vai ser implementado ou não é o agente político. Não é? E também pelas condições político-institucionais. O que é isso? É o contexto político, como que se dá o momento político dentro da instituição naquele momento, qual é a capacidade desse ator político de transitar nesse ambiente político da instituição e conseguir ver aprovada a sua proposta. A capacidade de articulação política dele é muito importante. E as circunstâncias institucionais, que são os recursos que a Câmara tem. E é recurso de pessoal e de infraestrutura. Se o agente político tiver capacidade, tiver condição, saber aproveitar aquela janela de oportunidade, ele vai criar os recursos necessários que ele precisa e que a instituição não tem para poder implementar aquela política pública. Né? Ou, no mínimo, ele vai saber articular os recursos que tem e, a partir daqueles recursos, fazer a implementação e a criação dos CACs. Bom, isso tudo, então, ocorrendo dentro do ambiente institucional. Pode passar, por favor. Essas mudanças institucionais, elas são possíveis em qualquer estrutura, gente. Qualquer Câmara consegue fazer essa implementação. O Coronel Pacheco está passando por processo agora, vocês podem ter certeza que vocês têm condição, sim, de fazer e de alavancar o centro de atenção lá. Não é? O formato e a perspectiva de institucionalização é que vai depender de pelo menos essas três variáveis, né? As interações institucionais, qual que é a rede que ela participa. Então, o CAC de Juiz de Fora ele é criado a partir do exemplo da Assembleia Legislativa de Minas, que lá no final da ditadura militar, no final dos anos 80, no meados dos anos 80, ela passa por um processo de reestruturação por conta da falta de legitimidade de reconhecimento que tinha da Assembleia. Né?
E isso acaba influenciando mais tarde outras instituições. Nesse processo de renovação, a Assembleia de Minas ela é exemplo, né? Diante das outras câmaras, diante das outras assembleias estaduais, né? Também ela tem esse processo, é onde você tem essa mudança do seu papel muito mais firme, mais forte. E aí, né, essas relações, essas interações acabam influenciando. Você participar dessas interações acaba influenciando. Para vocês terem uma ideia, Viçosa, ela busca um primeiro conhecimento em Juiz de Fora, mas o exemplo que ela vai seguir, e aí você vai ver, lendo a resolução de criação do CAC lá, ele está muito semelhante a Ipatinga. Você vai ler a de Ipatinga, está muito semelhante a de Juiz de Fora. Você vai pegar a de Ubá, está semelhante a de Matias, que está semelhante a de Juiz de Fora. Então, é essa rede, e essa participação nessa rede que permite e que cria, dá o start, talvez, para a criação desses instrumentos. Estou acabando. O papel dos atores, então, né, entendendo aí o papel a importância do papel do agente político, porque é ele que decide, o poder de veto é dele, e o papel também dos agentes estatais, dos servidores. As condições políticas institucionais, então, qual a estrutura que cada Câmara tem, tanto recurso material quanto também recurso de infraestrutura, de como está se organizada, né? O fator determinante para a agenda de transformação está na intervenção dos atores, sobretudo os atores, os agentes políticos, né? Estrategicamente orientados, então eles precisam saber o que eles querem para que possa avançar, né, nesse processo de mudança. E a combinação dessas variáveis revelou não uniformidade, mas uma diversidade de processos de mudança institucional. Então, cada Câmara faz o seu processo de mudança de acordo com os recursos, com as condições que encontra internamente. Pode passar. Aí, retomando aquelas perguntas iniciais que eu fiz lá. Né? Por que as instituições mudam? Por conta das relações, das interações, né? E dos seus recursos disponíveis. Quais os fatores que causam a mudança? Geralmente é a ação do agente político combinado com a ação dos agentes estatais. E como ocorre a mudança, como ocorrem as mudanças, de acordo com essa estrutura que as câmaras têm. Tá certo? Bom, era isso. Obrigado. Faz Sérgio, nosso companheiro aí de longa data, muito obrigado. Acho que, né, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Acho que o resultado de um trabalho acadêmico, né, de pesquisa, de prática e vivência. Acho que vem nos brindar aí aos líderes políticos presentes. Acho que traz diversos elementos. É isso? Então, parabéns, muito obrigado. Tempo corrido, mas escoroou o nosso evento. Trocando com a Astrid, acho que a gente pode pensar para frente um evento específico aí de NAC e CACs para a gente aprofundar um pouco mais, trazer outras experiências. Acho que é por aí. Muito obrigado. Obrigado, Anselmo. Encerrar para a gente. Boa tarde para todos. Eu quero convidar aqui o vereador Heller, vereadora Soninha, vereador Diego não está aí, a Leni Faria, nossa coordenadora da escola. A gente vai entregar os certificados de participação para os palestrantes. Dizer aqui para as câmaras que ainda estão conosco, foi um motivo de muita alegria receber Coronel, Juiz de Fora, São João, Picas, Delmiro Braga e vocês nos dão muita alegria nessa caminhada. É uma construção coletiva, né, Regina? E a gente hoje aprendeu
muito. Ontem também foi muito produtivo esse primeiro seminário. E a Câmara de Matias vem fomentando essas discussões de participação popular, de mobilização, de novos programas e projetos para as casas. Então, assim, é sempre uma troca de experiência. Ninguém consegue crescer isoladamente e a gente vem aqui trazendo essas pautas importantes, né? A Astrid veio falar sobre a mulher, o Sérgio falou sobre as questões de mudança institucional, o doutor Paulo falou sobre legislativo e religião, já teve que nos deixar. Ontem o Ivan também veio falar um pouco para a gente sobre a questão da educação legislativa. E tivemos mais um palestrante, o Fábio, veio falar sobre o caminho do voto. Enfim, são temas que fazem parte do cotidiano, não só de casas legislativas, mas de nós enquanto cidadãos. Então aqui a nossa gratidão ao Sérgio, foi um parceiro da legislatura de 2005 a 2008. Nós chegamos agora, somos vereadores de primeiro mandato, mas a gente não pode deixar de reconhecer que a Câmara de Matias Barbosa, ela só é essa estrutura macro porque tem profissionais capazes, honestos, comprometidos com a população matiense, comprometidos com o legislativo e com o apoio de vocês que ajudaram a crescer hoje o nosso NAC, ser uma referência também para a região. Então, agradeço a todos vocês que vieram aqui trazer sua experiência. Desejo ao companheiro de Coronel Pacheco, lá, minha terra aqui, eu gosto de passar por lá, de vez em quando tomar um leitinho queimado lá na vaquinha. Sucesso para vocês no NAC, tá? Que Deus possa abençoar vocês. Está fazendo um excelente trabalho. É uma pessoa simples, mas tem uma vontade de lutar e fazer com que a população tenha um melhor serviço. Então, agradecer a Câmara Mais, ficou aqui. Momento de muita gratidão por vocês terem acompanhado com a gente essa discussão. O Parlamento Jovem que passou aqui, a Assembleia Legislativa na pessoa do professor Ivan, que sempre foi parceiro de primeiro plano dessa Casa Legislativa, né, Leni? Ele não pode deixar também de agradecer a assessoria de comunicação, a imprensa, a diretora dessa casa, Tânia Claudino, a Leni Faria, coordenadora do nosso NAC. Dizer para vocês nosso muito obrigado por vocês terem ficado conosco aqui até esse momento. Nosso ex-presidente também, Marquinhos. Muita gratidão pela participação de todos vocês. Gostaria de convidar aqui a Astrid para receber o certificado da Câmara. Deixa eu ajeitar o cabelo. Podia tirar uma foto com todos, né? Todo mundo, Vamos explicar, Vamos vocês três, tá? Vamos três, depois eu tiro. Obrigada, gente. Muito obrigada. Ao seu Sérgio Dutra, nosso sociólogo de Juiz de Fora. Muito obrigado, tá, Sérgio? Segura aí, Sérgio. Chega pra fora. Então é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Uma boa tarde.